para pedir a palavra. Quem vai anotar? A secretária executiva vai abrir para a inscrição no momento em que determinadas as posições da mesa. Eu vou anunciar isso para que seja passado e a gente possa obedecer aí a regra que foi estabelecida aqui. Então, a secretária Janete, por favor, assuma a Secretaria dos Trabalhos. Aí eu chamaria a mesa representando o gabinete do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, o secretário do Verde Desenvolvimento Sustentável, Rogério Menezes, por favor. Então acho que vai precisar de mais cadeiras, mais 3. Eu chamaria também para compor a mesa o vereador Luiz Carlos Rossini, representando a Câmara de Vereadores e a Comissão de Meio Ambiente. Por favor, senhor vereador. Chamaria à mesa também o representante da Sanasa, representando o presidente Aguilar Romeu, o engenheiro Marcos Antônio Santos. Por favor, Marcos. E eu chamaria também os nossos convidados à mesa, que é o professor Roberto Luiz do Carmo, representante da Unicamp, que nos abrilhantará aqui com sua exposição e experiência também. Dando início aos trabalhos, eu abro para um breve cumprimento e manifestação dos representantes aqui convidados. Os senhores têm aí até no máximo de 5 minutos para se manifestar, então, que a gente possa alcançar aí o objetivo, que é o trabalho efetivo dessa audiência. Eu peço que sejam bastante objetivos. E eu inicio o trabalho passando a palavra ao senhor secretário Rogério Menezes. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar o presidente do Conselho de Meio Ambiente, Carlos Alexandre, e através deles, pedindo licença para cumprimentar todos os membros da mesa e a todos os conselheiros do Condema aqui presentes, ou membros da sociedade civil aqui presentes nessa audiência pública. De início, apenas registrar o elogio ao Conselho de Meio Ambiente por provocar mais essa audiência, né? O assunto ele é premente em discussão, a sociedade de Campinas, na verdade a sociedade brasileira, né? Precisa discutir a crise hídrica. São vários estados da federação atingidos pela situação atual, né? E é muito bom ver o Conselho do Meio Ambiente ativo e promovendo os debates, questionando, solicitando informações do poder público e de outras instituições. Aqui o professor que representa aqui, os técnicos da Unicamp, que tem se aprofundado muito sobre esse assunto, né? Também dizer, primeiro, numa breve fala, porque depois nós vamos ter a oportunidade, através da nossa coordenadora do Plano Municipal de Recursos Hídricos, a Isadora, que está aqui. Através dela, eu queria cumprimentar os técnicos da Prefeitura que estejam aqui presentes, né? Dizer que o momento que se vive em relação aos recursos hídricos, ele realmente precisa ser considerado pela sua gravidade e pelo fato de ser único até o presente momento, né? Que ele não se repita e que essa crise não se perdure por mais tempo. Mas o fato é que as precipitações observadas nos últimos 3 anos, né, elas têm uma situação de padrão extremamente diferenciada em relação ao histórico das precipitações e no pico da crise o que se observou foram precipitações de 60% a 65% abaixo das até então piores precipitações da média histórica, que foi o ano hidrológico de 1953, 54. Estou vendo aqui o Paulo Tinho, que é um consultor da Sanasa e profundo conhecedor também do assunto, que eu cumprimento aqui, né?
Então, o que se observa é uma situação realmente extremamente grave, de baixíssimas precipitações, né? Tanto que um termo que é utilizado, um termo técnico que é utilizado pelos engenheiros para projetar obras públicas, que é o tempo de recorrência dos eventos extremos, né? Aplicado aí a esse evento, a gente tem altíssimos tempos de recorrência. A probabilidade dos modelos que se trabalhava em engenharia até então, de ocorrência desse fenômeno, é um tempo de recorrência da ordem de milhares de anos, quando se trabalha em engenharia com tempos de recorrência bem menores, geralmente da ordem de 100 anos, em algumas obras de menor escala até menores. Então é importante que a gente registre a excepcionalidade disso e a proatividade que a atual gestão do prefeito Jones teve desde o início da sua gestão com a questão hídrica. Nós temos sido elogiados nos fóruns de participação, porque Campinas, pela primeira vez, se faz presente nas reuniões ordinárias do consórcio PCJ, as reuniões ordinárias e extraordinárias do comitê PCJ. Inclusive temos a satisfação de termos o diretor técnico da Sanasa, o Marco Antônio, que está aqui na mesa, que é um técnico de carreira da Sanasa, de grande conhecimento, como vice-presidente do Comitê das Bacias do PCJ. Então, isso mostra a proatividade de Campinas, como desde o início da atual gestão, ao contrário do que acontecia anteriormente, Campinas tinha se ausentado das grandes discussões, principalmente no âmbito da bacia do PCJ, passou a ser ativo participante, integrando inclusive a diretoria do Comitê PCJ nesses últimos anos. Então, dito isso, eu vou deixar as outras considerações para a fala da SBDS, que a gente vai fazer uma apresentação técnica sobre o Plano Municipal de Recursos Hídricos, mas queria dizer como que a SBDS, que papel a SBDS tem tido na atual gestão em relação ao trabalho conjunto com a Sanasa. Nós temos feito desde o plano de saneamento, que foi, ao contrário do que faz na maioria das cidades, não foi contratado, não foram consultores externos que vieram aqui fazer o plano de saneamento. Nós fizemos ainda no ano de 2013 o plano de saneamento de Campinas, né? Considerado hoje um dos planos que atendem à legislação. Segundo a ONG Trata Brasil, que é uma ONG bastante crítica aí, que as pessoas têm acompanhado na área de saneamento, Campinas é uma das 20 cidades que elaborou a contento o seu plano de saneamento. Isso no prazo legal, no ano de 2013, coordenado pela Secretaria do Verde, mas que reuniu quase 10 secretarias municipais participando do plano que está em plena execução. A Sanasa já executou em obra de saneamento na atual gestão valores superiores a 300 milhões de reais em substituição de redes para diminuir perdas, em novas estações de tratamento de esgoto. Foi inaugurada a segunda nova estação nessa gestão. Nos próximos dias, dá ordem de serviço para a última das estações previstas no plano, fazendo com que a capacidade instalada de tratamento de Campinas vá atingir capacidade instalada, não é esgoto tratado, porque precisa se fazer, em muitos casos, o esgoto chegar nas estações de tratamento. Vai atingir 100% da capacidade instalada para tratar o esgoto. É a primeira cidade com mais de 1 milhão de habitantes no país a atingir esse patamar. Então está se trabalhando muito, de forma planejada, enfrentando a crise hídrica, com os 12 pontos que o prefeito anunciou no pacote municipal da crise hídrica. São 12 pontos, 4 de responsabilidade da Secretaria do Verde, que a gente vai poder comentar aqui na apresentação, e outros 8 de responsabilidade da Sanasa, com várias ações. Citei aqui a troca de rede, poderia citar a água de reuso, poderia citar a questão do aumento da reservação, da questão da utilização de água de reuso, né, no Corpo de Bombeiro, uma série de iniciativas que foram lançadas em parceria. Essa foi a orientação do prefeito Jones, por isso a oportunidade que eu tenho de representá-lo aqui, em parceria SBDS,
passou a ser uma pasta de planejamento do desenvolvimento, não apenas uma pasta setorial da área ambiental, de licenciamento ambiental, em coordenação com a SANASA. E esse plano está em plena execução, como a gente demonstrará aqui com as falas aí da SANASA e nossa da SLDS. Então, nos colocamos à disposição, mais uma vez, presidente, cumprimentando os conselheiros e para toda e qualquer pergunta, para que se compreenda que papel ativo a Prefeitura de Campinas tem realizado na atual gestão no enfrentamento da crise hídrica, que, volto a dizer, não é qualquer crise. É uma crise anunciada, sim, porque nós que estamos na área ambiental sabemos que hoje só 21% da vegetação na bacia do BCJ, a vegetação original, se mantém em pé. Então tem uma discussão para além da mudança climática, que é evidente. As chuvas que caíram lá no Acre, em Roraima e Rondônia, dos chamados rios aéreos, que vinham para o sudeste, não vieram, caíram lá. Grandes alagamentos lá e uma grande seca no sudeste. Então existe mudança de padrão climático, existe questão de solo, do uso do solo na bacia hidrográfica do BCJ, e as questões locais, nem precisa presente, e as questões locais nossas de atender as respostas de curto prazo, que são as ações da SANASA. No médio e longo prazo, estamos trabalhando de mãos dadas aí para reverter, como exemplos, o Programa de Recuperação de Nascentes, o PRENAC, como exemplo, a Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, agora já em fase de regulamentação do seu decreto para início dos pagamentos em 2016, como entre outras ações que nós vamos mostrar na apresentação técnica que faremos aqui. Agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, senhor secretário. Passo a palavra agora ao representante da nossa Câmara de Vereadores, o Edil Luiz Carlos Rossini, representante também da Comissão de Meio Ambiente. Obrigado, vereador. Obrigado, boa tarde. Quero, em nome do presidente da Câmara, vereador Rafa Zimbaldi, e dos vereadores que compõem a Comissão de Meio Ambiente, cumprimentar o CONDEMA na pessoa do seu presidente por essa iniciativa e também cumprimentar todos os membros da mesa e que vão participar aqui desse debate, cumprimentando os conselheiros e convidados aqui presentes. Sem dúvida, a discussão da crise hídrica, e buscar soluções para a garantia daquilo que a gente chama de sustentabilidade ou segurança hídrica para Campinas e região, tem que ser uma prioridade que está colocada para toda a sociedade e para os governos. Se tem uma coisa boa, se é que a gente pode chamar assim, da crise hídrica, foi que, pela primeira vez, a sociedade como um todo, os governantes, a classe política, a classe empresarial, a academia, os técnicos já vêm estudando e alertando para isso há mais tempo, mas não havia ainda uma preocupação real com relação à garantia da segurança hídrica. Se há 10 anos atrás nós falássemos que pudéssemos estar vivendo hoje ameaça de racionamento em Campinas e região, muita gente não ia sequer dar bola para isso. Achar que isso era alarmismo, arautos do mau agouro. E, na verdade, a gente percebeu que, por vários fatores, por várias causas, nós chegamos numa situação onde a falta de água pode se tornar uma realidade em grandes centros, como a Campinas e a nossa região. E essa insegurança acaba, obviamente, comprometendo o desenvolvimento da região. Além dos problemas imediatos que causam, obviamente, isso passa a ser um fator de preocupação para o desenvolvimento econômico também da nossa região e para a garantia da qualidade de vida da população. Portanto, nunca é demais discutir esse tema. E a cada momento, a cada discussão que a gente participa, surgem novos elementos, novos dados que vão ajudando a formar a nossa convicção de qual deve ser o papel de cada representante da sociedade, seja gestor público, seja os pesquisadores na academia, nos institutos de pesquisa, seja os produtores do setor industrial, seja os representantes da classe política e seja o cidadão comum. Que um dos efeitos que a gente pode já constatar
Foi uma mudança no comportamento da população que deixou e abandonou alguns hábitos e algumas práticas que eram consideradas perdulárias, né? Como lavar calçada com mangueira, lavar carro. A gente já percebe a incorporação de um novo padrão de consumo resultante disso. Então, eu acho que os debates servem para a gente entender melhor as causas e certamente sinalizar para que alterações de posturas, até de legislação e que ações precisam ser feitas, não só para enfrentar e superar a crise que ainda é real, como evitar que ela se manifeste no futuro com a mesma ou maior intensidade. A Câmara tem, dentro daquilo do papel que lhe compete, acompanhado essas discussões e depois, no momento da minha fala, eu vou falar um pouco como é que a Câmara de Campinas tem participado desses debates. Então, desejo que tenhamos uma grande tarde de trabalho aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu não vou seguir na mesma ordem das palestras, mas uma ordem aqui, o professor, então, Roberto, a expor alguma coisa a respeito do seu trabalho frente à proposta de debate nessa audiência pública.